Oi, gente! Meu nome é Mariana e eu faço parte da equipe da DriveTech. Hoje eu vim apresentar para vocês o nosso primeiro episódio do DriveCast. E para quem não sabe, a DriveTech é uma empresa de engenharia elétrica e ela atua na área de energia. E esse mês, que é o mês de outubro, temos a campanha do Outubro Rosa, que é uma campanha que a DriveTech sempre está abraçando, apoiando essa causa. E é um mês também que a tecnologia está muito mais presente por conta dos exames que sempre estão se evoluindo, buscando mais tecnologia para o resultado de um diagnóstico mais preciso. E hoje, como primeiro episódio do DriveCast, nós trouxemos o tema Se Liga Nesse Toque. E para falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, sobre o Outubro Rosa, nós temos 3 convidados muito especiais, que é a Celsa, nossa colaboradora, a doutora Pamela D'Antônio, que é ginecologista, e a doutora Yasmin Rajab, também ginecologista. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Então, para a gente começar esse assunto, a gente poderia estar falando como que as pessoas identificam isso nelas, como elas vão fazer o autoexame, como que elas fazem o toque. Bom, o autoexame, ele é recomendado para todas as mulheres, tá? É um método fácil para a mulher, além de tudo, conhecer o seu corpo e identificar alterações antes de chegar até o médico, né? O autoexame, ele não substitui o rastreio de imagem, que a gente tem todas as recomendações do Ministério da Saúde, das grandes entidades na ginecologia, mas é uma forma de trazer o paciente mais rapidamente até o consultório. Qual que é a diferença entre o autoexame e o rastreio? Pode falar. O autoexame é uma forma de rastreio, é uma forma que a paciente vai se conhecer, vai perceber se tem alguma coisa diferente no corpo dela. Mas é sempre importante frisar que o autoexame não substitui o método diagnóstico de rastreio que a gente usa, que é a mamografia. Porque tem muitos pacientes que faz o exame físico e fala, tá tudo bem. Só que lesões muito, muito pequenas, que são diagnóstico precoce de câncer de mama, elas não vão aparecer no exame físico. Então, assim, é bom realizar o exame, se conhecer, ver se tem alguma coisa diferente, alguma lesão na pele, alguma descarga papilar, que isso pode sugerir alguma coisa. Mas também saber que se tiver tudo normal, tem que complementar com o exame que a gente usa, que é a mamografia. E esse exame, ele tem a partir de uma idade para fazer, de um período, como que ele funciona? Então, segundo a Sociedade de Mastologia e da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ele é recomendado a partir dos 40 anos, anualmente, até os 69 anos. A partir dos 69 anos, aí vai avaliar se a expectativa de vida é maior que 7 anos, se a paciente tem condição de realizar um tratamento para câncer de mama, que tem gente que tem outras comorbidades, diabetes, pressão alta. Mas pelo Ministério da Saúde, ele recomenda dos 50 aos 69 anos de idade, sem ser anual, é bienal. Mas ele tem a possibilidade de uma pessoa antes dessa idade, dos 40, 50 anos, ter câncer de mama? Sim, tem. Só que a chance é muito pequena. A incidência é muito menor. Então, os métodos de rastreios, eles começam a partir da idade que a incidência começa a aumentar também. Então, antes dessa idade, é importante avaliar se você tem fatores de risco para ter câncer de mama precoce, porque aí essa investigação vai começar, sua incidência pode aumentar com uma idade menor. Então, essa investigação vai começar antes. Então, além dos fatores de risco, a paciente perceber se tem alguma coisa, algum nódulo, é importante se autoconhecer. Entendi. E você, Celsa, como uma pessoa que já fez esse rastreio, como que foi sua experiência? Como que você percebeu que tinha algo estranho, diferente com você? Então, eu não tenho histórico familiar de câncer de mama ou de outro tipo de câncer, mas através do toque, autotoque, eu percebi um caroço na mama esquerda. Eu sou péssima. E a partir daí eu fui ao médico, né, para verificar o que poderia ser. E é interessante porque, como você falou, o toque você não percebe nódulos pequenos. E eu percebi o que eu percebi foi um cisto na mama esquerda, e o que o exame descobriu foi um nódulo na mama direita. Então, assim, foi super importante essa primeira
Esse primeiro autoexame, né? Isso. Essa primeira autoavaliação, né, para que fizesse com que eu fosse ao médico que buscar. ainda, exato, como eu ainda não tinha idade e nem um histórico familiar que fizesse que permitisse, né, que eu fizesse os exames, fossem recomendados os exames antes dos 40 anos, então isso foi muito importante. Desculpa a pergunta, foi com quantos anos? 34. E o que veio, o que fez e realizou um ultrassom? Aí eu fiz ultrassom, fiz mamografia. A mamografia, a mama é muito densa, então ela também não pegou o nódulo, mas a ultrassonografia sim. E aí a médica, na ocasião, falou para eu ficar despreocupada, mas procurar um mastologista e fazer uma punção. E aí, depois de alguns meses, até deixei passar alguns meses, né? Eu procurei um mastologista, fiz a punção, e aí a indicação médica era fazer a cirurgia para a retirada do nódulo. Então, eu fiz a retirada do nódulo numa primeira cirurgia, e aí depois da avaliação, que eu esqueci agora, é do... Anátomo patológico. Exato. Aí a indicação médica, né, foi verificado que era uma lesão atípica, confirmado, né? E aí eles indicou a adenomastectomia. Então eu fiz a cirurgia 2 meses depois. Aí eu retirei as 2 mamas e fiz a reconstrução imediata. Eu acho que o câncer de mama ele é algo muito delicado para a mulher, né? Porque ele mexe com a estética dela. E como que é nesse caso? As mulheres normalmente têm um acompanhamento, eu não sei se você teve, psicológico, como que fica a estética dela depois de uma remoção? Depende da indicação da cirurgia, né? Hoje tem casos que a gente consegue fazer a reconstrução com prótese de silicone no mesmo tempo cirúrgico, né? Outros casos precisa ser em segundo tempo, pode ser necessário só a retirada do nódulo, né? Tem alguns métodos que a gente faz uma cirurgia conservadora, ou a indicação realmente da retirada completa da adeno, que seria a parte glandular, né? Sim. O nome adenomastectomia é retirada de todo o tecido glandular da mama, que aí realmente entraria a indicação de uma reconstrução ou no primeiro ou em um segundo tempo, né? E o SUS fornece essa, acho que seria uma prótese, né? Isso, uma prótese mamária. Para reconstrução fornece. Depende do serviço. Tem serviço que consegue... Quando tem o cirurgião junto. Tem o cirurgião, tem serviço que consegue reconstruir, mas tem serviço que não tem opção porque não tem um cirurgião que vai fazer então ainda tem uma a carência de... depende bastante do serviço. Dentro aqui da DraveTech, nós temos um quadro de colaboradores onde quase 40% é composto por mulheres. Então a nossa preocupação já começa aqui dentro. Só que nós vemos muitos casos crescendo fora dessa quantidade de mulheres com câncer. O que você acha disso? O que você me fala? É exatamente isso. Hoje o câncer de mama, ele é o pioneiro, né, que mais mata mulheres na causa oncológica no mundo, né? Então é uma patologia, uma doença que precisa realmente ser rastreada, ser tratada, para a gente tentar diminuir o risco para a vida das mulheres, né? É uma doença que, se for detectada precocemente, ela tem uma altíssima chance de cura, por isso a importância da prevenção. E qual que é a probabilidade de cura de uma mulher que descobre tarde? Por exemplo, não descobre precocemente? Depende muito do tipo de câncer. Essa é uma coisa muito difícil de a gente determinar, porque tem inúmeros tipos de câncer de mama, então grau de diferenciação histológica, fases diferentes no diagnóstico. Cada câncer tem uma carinha diferente, que ele vai se comportar de uma maneira diferente. Então, isso fica um pouco difícil a gente poder delimitar agora. Entendi. Mas, se diagnosticar precocemente, a chance de cura é alta. Isso que é o dado que a gente tem, diagnosticando precocemente. E, infelizmente, hoje, ainda, o câncer de mama, a maioria é diagnosticado na fase que a gente fala palpável, na fase que a mulher vai lá e percebe. E isso já é um indício que o câncer já está um pouco mais avançado. Porque o que a gente quer é diagnosticar ele na fase que não dá para perceber. Qual que seria essa fase? Entre o intervalo de uma mamografia e outra, por exemplo. Você faz a mamografia num ano, e aí chegou no outro ano, na época de repetir outra mamografia, e você notou uma lesãozinha muito pequena.
esse câncer que aparece nesse intervalo ainda não é a maioria do que a gente encontra por aí. A maioria dos pacientes vem apresentando o quadro já na fase mais avançada. Então, por isso é muito importante realizar o rastreio corretamente. E usando exemplo, a Celsa, ela comentou que ela fez o ultrassom e fez a mamografia, né? Hoje a mamografia, ela é tida como o exame de eleição para o rastreio precoce, tá? Mas como ele é um método como se fosse um raio-x, ele tem algumas limitações. Então, mamas muito densas, então mulheres jovens com tecido mamário ainda muito denso, ele atrapalha, às vezes ele não consegue realmente rastrear as lesões. Então, nesses casos, o ultrassom ele tem o seu valor, tá? Para ajudar a gente nessa detecção. Agora, sempre, quando a gente fala de rastreio, de prevenção de câncer de mama, a gente está falando de mamografia, tá? Muitas mulheres são relutantes porque realmente é um exame incômodo, né? A forma como ela é feita, mas ele é o exame de eleição. Hoje a gente tem que, necessário, não pode deixar de fazê-lo. O ultrassom, ele não substitui a mamografia. O ultrassom quanto a ressonância magnética, ele vem para complementar o exame de mamografia. O exame de mamografia, ele pode detectar coisas que não aparecem no ultrassom, como microcalcificações, que às vezes pode aparecer num câncer, isso a gente não vai ver no ultrassom, numa ressonância, então não exclui, é um método de escolha que tem que ser realizado a partir dos 40 anos de idade. E existe alguma coisa que causa o câncer ou não existe estudo sobre isso? Existem. A gente sabe que hoje existe a genética, né? Então, a gente tem um fator genético que pode ser investigado em alguns casos específicos, mas principalmente o estilo de vida. Então, um estilo de vida saudável hoje, ele entra, sim, como principal fator preventivo para o câncer de mama. Ele não, porque você disse que tem esse histórico, né, da família, mas ele não é considerado como hereditário. Depende do câncer também. Tem câncer de mama que ele é, sim, hereditário, que ele está associado a uma mutação genética, como vai ter câncer de mama que não está relacionado com a mutação. Então, isso vai depender daqueles, igual eu falei, da carinha que o câncer tem, da avaliação que a gente vai fazer depois do diagnóstico. A maioria não é hereditário. A gente tem a exposição ambiental, dieta, atividade física, tabagismo, álcool. Isso que a gente uma forma da gente evitar a prevenção primária, que a gente fala, a aparecer o câncer. Outra coisa que muitas mulheres têm medo é do uso de hormônios, de contraceptivos, que teriam uma relação, né, com o aparecimento. Não tem. Ah, tá. Pacientes que têm realmente essa predisposição genética, pode ter uma pequena correlação com o desenvolvimento em uso de hormônios, tá? Mas não tem uma relação causal. O anticoncepcional, o contraceptivo, ele não causa câncer de mama. Outra coisa também é no fato da terapia hormonal. Todo mundo fala, entrei na menopausa, mas não quero fazer terapia hormonal por conta que aumenta as chances de câncer de mama. Mas a gente está falando aqui da paciente que não tem a mutação, que não tem o fator de risco para câncer de mama. Ela tem que fazer exames antes de a paciente habitual, se ela, os estudos mostram que se ela começa a terapia hormonal por 5 anos fazendo uso da terapia hormonal, não mostrou aumento do câncer de mama. Numa terapia estendida há mais de 5 anos ainda não tem estudos suficientes, mas não é para ter medo, não vou deixar de fazer por conta disso, porque pelos estudos não aumentou a chance, a incidência do câncer de mama. Mas no caso do anticoncepcional, por exemplo, para quem já tem um fator de risco, ele é contraindicado ou precisa ter aquele... verificar um mais leve, porque eu sei que tem, né, diferenças assim. Do tipo, exato. Seu tipo. Se tem uma recomendação específica para esses casos de quem já tem predisposição ou não?
da predisposição ou que você já teve um câncer de mama? Não, no meu caso, por exemplo, que tem o risco maior, né, por conta já das lesões, tem. Agora você pegou a gente. Não é recomendado, na verdade porque assim, a minha ginecologista, ela indicava um específico, mas pra mim também não fazia muito, eu não me sentia, tinham alguns efeitos assim que eu também não gostava e que não me faziam bem, Qual né? que você pode passar? Eu não lembro. Por conta da exposição. É assim, eu sei que ela vai mudar, porque vai ter uma progesterona. não sei. Depende. É controverso. É controverso, dependendo da mutação. Se você já tem um diagnóstico de exemplo, aquela mutação do BRCA1, 2, aí não é recomendado. Entendi. É que realmente depende. Depende muito. Muita gente não sabe, né? Eu mesmo não sabia, mas é possível homem também ter câncer de mama. E como que ele descobre isso? Como que ele faz esse exame? É possível ele fazer um autoexame antes de descobrir tarde, né? Fazer um diagnóstico precoce? O tecido mamário masculino, ele é muito pequeno, mas existe. Então, onde temos tecido mamário, podemos ter, sim, câncer de mama. E geralmente são sinais clínicos que as mulheres também podem apresentar, tá? Modificações da pele, fica aquele aspecto de casca de laranja, a retração do mamilo, então ele pode vir para dentro, fica aquele mamilo que some, a secreção saindo pelo bico do peito, pode ser uma secreção sanguinolenta, uma secreção que a gente chama de água de rocha, que ela é meio amarronzada, inflamação local, então a gente vê a pele, a areola, o próprio mamilo mais avermelhados, inchados, ou o crescimento da glândula. E para eles existem esse exame periódico ou não? Por ser a chance de ser menor? Não tem indicação de rastreio, por exemplo, pela mamografia, porque não tem o tecido suficiente. Uma coisa legal de falar são os casos das mulheres trans, que começam a fazer terapia hormonal para desenvolver mamas. Então, aí vai ter que realizar a mamografia também, porque vai começar a desenvolver tecido mamário com uma dose alta de estrogênio, e isso é até um fator de risco. Então, tem que fazer o acompanhamento mais cedo, realizar a mamografia, no caso de mulheres trans, para não esquecer de solicitar a mamografia para um paciente que está fazendo terapia hormonal. E o que seria um fator de risco considerado na medicina? Então, tem vários tipos de fatores de risco. Habitualmente a gente vê paciente chegando no consultório falando: minha prima da minha mãe teve um câncer de mama, então posso ter chance de um câncer de mama também. Nos estudos mostram, quando a gente fala de fator de risco, a gente está falando de parente de primeiro grau mesmo. Parente de primeiro grau: pai, irmão, mãe, um parente de primeiro grau com câncer de mama. E aí também entra a questão da idade que esse parente teve câncer de mama também. Teria que ser um câncer de mama precoce. E só seria câncer de mama ou outro câncer também entra? Em câncer de ovário entra, um câncer de ovário em qualquer idade, não um parente de primeiro grau, um câncer de ovário em qualquer idade também entra como um fator de risco. E também o câncer de mama masculino, igual a gente fala, exemplo, sua irmã teve a sua mãe teve um câncer de mama com 80 anos, ok, não seria um fator de risco. Agora, se o seu pai, independente da idade, teve um câncer de mama, isso já entra como um fator de risco. Então, você vai ter que começar o rastreio mais cedo. Mas eu não entendi. Por exemplo, a minha mãe, pela idade avançada dela, ela não... Porque aí delimitaria uma idade para ter aparecido esse câncer de mama na sua mãe. Então, teria que ser uma idade precoce, acho que antes dos 50 anos. Seria um câncer que se desenvolveu, na verdade, pelo estilo de vida, né? Numa idade mais avançada. Agora, quando nós temos o aparecimento em idades mais jovens, os parentes de primeiro grau, eles precisam sim começar esse rastreio. Por quê? Porque pode ter uma influência genética. Então, aí, fazer um rastreio mais precoce, principalmente a partir dos 35 anos. E Celsa, como que você encarou essa realização desse procedimento que você teve que passar? Então, acho que o impacto maior para mim foi quando eu percebi o carocinho na minha mama. Ali eu fiquei um pouco mais preocupada,
Depois de todo o processo aí de investigação até a cirurgia, eu encarei, eu acho que numa boa. Eu acho que o fato de você saber que existe tecnologia aí para te fazer uma reconstrução ali, você, né, tá amparada. Então isso me tranquilizou. Não foi algo assim que me deixou em pânico, não. É porque é algo que às vezes as mulheres não estão preparadas, fica muito abalada. Sim, mas eu acho que eu encarei bem. Bom. E vocês estão vendo se está chegando alguma nova tecnologia aí para os tratamentos, diagnóstico? A tecnologia ela está muito presente dentro da medicina, né? Tanto para desenvolvimento de novas técnicas para rastreio, né? Para diagnóstico, mas também para tratamento, para novas drogas, para tornar um tratamento mais seguro e também melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E vocês, meninas, o que vocês têm para falar para as pessoas que estão assistindo a gente? Se vocês têm alguma dica, você, Celso, como por já ter passado por isso, vocês como pessoas que ajudam nisso? Eu acho que a dica é o autoexame, muito importante. Como o tema se liga nesse toque. Exato, se liga. Se conheça, Se liga. A gente sabe quando tem alguma coisa diferente no nosso corpo, alguma coisa que às vezes não tá se sentindo bem, se conhecer. Na hora do banho, Sim, acho que é super importante. E realizar a mamografia, que nada substitui esse toque, Sim. que nada substitui a mamografia. Sim. Consultas anuais, pelo menos, com o ginecologista. A mulher tem que passar no ginecologista todo ano, sempre deixar toda a rotina em dia, tanto a mamografia como o Papa Nicolau. E também ter um estilo de vida saudável, estar atenta à dieta, atividade física, evitar tabagismo, consumo de álcool excessivo. E aí? Então, meninas, é isso. Acho que a gente cumpriu com o nosso objetivo, que é levar informação ao pessoal que está assistindo a gente. E eu, em nome da DriveTech, só tenho a agradecer vocês por ajudar a gente a levar essa informação ao pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada. E até o nosso próximo episódio do DriveCast.